A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de estudo bíblico da Palavra de Deus. Hoje estamos estudando o capítulo 25 do livro de Provérbios, dando continuidade aos estudos que nós fazemos todas as terças-feiras, nesse horário, às 8 horas da noite. Juntos com os irmãos, nós estudamos as palavras de sabedoria contidas no livro de Provérbios. Esse livro maravilhoso que se trata de um compilado de conselhos, admoestações, às vezes repreensões, mas todas juntadas com muito carinho por um trabalho editorial bastante aguçado do rei Salomão e outros que contribuíram com essa obra maravilhosa da Palavra de Deus, reunindo diversos versos que contêm sabedoria, instrução, que vem diretamente do trono de Deus para abençoar as nossas vidas, para nos ensinar, para trazer ensinamentos que contribuam com a formação do nosso caráter cristão. Caráter que se revela através das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. Todos os provérbios do livro aqui estudados, eles nos trazem ensinamentos que nos ajudam a tomar decisões que estejam no centro da vontade de Deus. Esse é o propósito do livro de Provérbios, esse é o propósito de Deus para as nossas vidas através desse estudo, para que cada vez mais consigamos aplicar essa sabedoria nos nossos dilemas cotidianos, nos nossos momentos de indecisão, no momento em que nós tivermos que nos posicionar diante de um mundo cada vez mais conflituoso. No livro de Provérbios, você vai encontrar palavras de sabedoria totalmente relevantes até os dias de hoje. Então aplique essa sabedoria na sua família, na sua vizinhança, na sua comunidade, no seu trabalho, na sua igreja, onde quer que você esteja. Viva conforme a sabedoria que nós estamos aprendendo no livro de Provérbios. E hoje nós vamos para Provérbios capítulo 25. Já passamos aí mais da metade do estudo desse livro. Eu espero que você esteja acompanhando. Se você perdeu algumas das lives, elas estão gravadas aí no Instagram da nossa igreja, da Igreja Batista Candelária. Fique à vontade para acompanhar os estudos anteriores. Compartilhe, faça com que essa live chegue a mais pessoas, porque eu tenho certeza, através dessa leitura comentada que nós fazemos, muitos irmãos têm sido abençoados. Eu, particularmente, tenho sido abençoado por revisitar essas palavras que tanto me ajudaram ao longo da minha vida. Então, amados, abra aí sua Bíblia em Provérbios capítulo 25. Como nós sempre fazemos, vamos orar pedindo ao Senhor orientação, que Ele abra os nossos corações, que torne os nossos ouvidos mais sensíveis para ouvir a santa palavra de Deus, que nos santifica na verdade. Vamos lá? Senhor nosso Deus, graças te damos por esse momento que o Senhor preservou para nós, esse momento preparado no altíssimo do teu trono, Senhor. Nós te agradecemos, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. O Senhor tem nos ajudado tremendamente, Pai. O Senhor tem zelo pela vida dos teus filhos e nós sentimos o teu cuidado nessas palavras, como um pai que transmite ensinamentos valiosos para o filho. Te agradecemos, Pai, por esse momento de intimidade contigo, porque nesses estudos nós conseguimos escutar a tua voz de amor, de graça e de misericórdia, cuidando da nossa vida espiritual. Ajuda-nos, Pai, nós te pedimos, abre os nossos olhos, nossos ouvidos, mas principalmente torna o nosso coração sensível à tua sabedoria, que possamos, Senhor, enxergar situações onde aplicar a tua palavra e que tenhamos coragem e solidez de fé para aplicar a tua palavra com propriedade, Senhor, de quem estuda, de quem se debruça e medita sobre os teus mandamentos. Ajuda-nos, Pai. Teus conselhos são maravilhosos, a tua sabedoria é profunda e insondável, mas o Senhor a libera para nós, para que possamos crescer
Ah, Senhor, te agradecemos por tudo e te pedimos, faz desse momento uma experiência maravilhosa, através do qual nós somos edificados como verdadeiros adoradores. Te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. Graça e paz. Sintam-se carinhosamente abraçados e vamos fazer a nossa leitura do capítulo 25 completo. Vamos lá? Acompanhe aí na sua Bíblia. Provérbios, capítulo 25. Também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. Os céus pela altura e a terra pela profundidade, assim o coração dos reis é insondável. Tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. Tira o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe aqui, do que seres humilhado diante do príncipe que os teus olhos já viram. Não te precipites em litigar, para que depois, ao fim, fiques sem razão, quando teu próximo te puser em apuros. Pleiteia a tua causa com o teu próximo, e não reveles o segredo a outro, para que não te desonre o que o ouvir, e a tua infâmia não se aparte de ti. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Como o frio da neve no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refresca a alma dos seus senhores. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. Pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda amolece até os ossos. Achaste mel? Come só o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar. Não ponhas muito os pés na casa do teu próximo, para que se não enfade de ti e passe a te odiar. Martelo, espada e flecha aguda é o homem que profere falso testemunho contra o seu próximo. Como dente quebrado e pé desconjuntado é a confiança no desleal no tempo da angústia. O que canta canções para o coração aflito é como aquele que despe a roupa num dia frio, ou como vinagre sobre salitre. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim lhe amontoarás brasas sobre a cabeça, e o Senhor te retribuirá. O vento norte afugenta a chuva, e a face irada a língua fingida. Melhor é morar só, num canto de telhado, do que com uma mulher briguenta numa casa ampla. Como água fresca para a alma cansada, tais são as boas novas vindas de terras distantes. Como fonte turvada e manancial poluído, assim é o justo que cede diante do ímpio. Comer mel demais não é bom, assim a busca da própria glória não é glória. Como a cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Provérbios, capítulo 25, dos versos 1 ao 28. Amados, o livro de Provérbios, como eu já falei, ele traz essa coletânea de versos que ora estavam em ditados populares,
ora são resultados do estudo dos sábios, e todos eles foram transcritos aqui nesse magnífico livro que é o livro de Provérbios. Boa parte dele escrito por Salomão, ou ainda transcrito por reis futuros, como é o exemplo daqui que a gente vê logo na introdução do capítulo 25. O rei Ezequias de Judá, um rei que já vem muito tempo após o reinado de Salomão, ele, no seu processo de resgatar os escritos do passado, ele contratou escribas que recuperaram essa maravilha da literatura cristã, que é o capítulo 25 do livro de Provérbios. No verso 1 nós temos: também estes são provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Esse verso introdutório, ele atesta a autoria de Salomão com o trabalho de compilação dos versos pelos escribas do rei Ezequias de Judá. Então, para vocês perceberem que esse é um trabalho feito a muitas mãos, para que hoje nós tivéssemos acesso a essas palavras de sabedoria, homens de Deus foram utilizados para preservar esses escritos poderosos que têm efeito transformador e santificador nas nossas vidas. Tudo debaixo da autoridade de Deus. Tudo porque Deus se preocupou em criar vias de preservação dos seus escritos para a posteridade, para que hoje, milênios depois do momento da escrita, nós pudéssemos ser impactados por essas palavras maravilhosas. Percebam o cuidado, o carinho, o zelo de Deus por sua palavra para que atravessasse séculos e milênios e chegasse até nós conforme a sua vontade. Será que ele tem algo de importante para nos ensinar com isso? Com certeza. O Senhor vela sobre a sua palavra. O Senhor cuida para que recebamos palavras de sabedoria que Ele considera essenciais para as nossas vidas. Então tratemos com devido respeito, reverência e gratidão, porque o Senhor levantou homens como Salomão, como o rei Ezequias e seus escribas, para preservarem essa sabedoria e chegar até nós para abençoar as nossas vidas. Então, amados, estudar o livro de Provérbios é um privilégio que o Senhor nosso Deus nos concedeu. Rejane, querida, sinta-se abraçada, seja muito bem-vinda. Vamos lá, estamos estudando Provérbios capítulo 25. Lendo agora o verso 2. A glória de Deus está nas coisas encobertas, mas a honra dos reis está em descobri-las. Existe glória de Deus nas coisas que são ocultas. E a glória, a honra dos reis está em revelar essa sabedoria oculta. Amados, a percepção da grandiosidade da sabedoria de Deus está encoberta a olhos desatentos e corações endurecidos, pois essa percepção do quão grandiosa é a sabedoria de Deus depende de um sincero desejo de buscar conhecimento de Deus. Os senhores e as senhoras devem se lembrar que só encontra Deus, só chega a Deus aqueles que o procuram. Me buscar-de-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Essa sempre foi a lógica. De modo que as maravilhas, a grandiosidade, a glória de Deus está encoberta para aqueles que são desatentos, para aqueles que são displicentes, para aqueles que têm coração endurecido e não querem tanto Deus assim na vida deles, mas para aqueles que buscam com diligência, com zelo, com vontade de aprender, eles partilham da honra dos reis, porque buscar a Deus depende desse desejo sincero de ter Deus na sua vida, de exercitar o temor ao Senhor, da humildade intrínseca de quem reconhece
como é pequeno diante de quem o Senhor é. Quem ocupa posição de liderança, quem é chefe, quem é líder, ele é honrado pela sua disposição em buscar esse conhecimento. Pois os líderes que assim o fazem, eles buscam ter como parâmetro de decisão, como crivo, como prumo, como juízo de suas vidas, o alinhamento do seu comportamento com a vontade de Deus. Essa é a honra dos reis. É assim que eles são honrados, em buscar revelar a glória de Deus encoberta em suas palavras, oculta em suas palavras. Um bom rei, um bom líder, um bom chefe, ele se esforça para aprender de quem é a fonte da mais alta sabedoria, do Rei dos Reis, pois entende que as suas decisões elas têm um impacto profundo em todos aqueles que estão sob a sua responsabilidade. Então você não precisa ser rei ou rainha para entender que em algum nível você é líder de alguma coisa. Se você é pai ou você é mãe, você é líder da sua família. Se você tem alguma posição no seu trabalho, existem pessoas que estão subordinadas a você. Existem pessoas que estão sob sua responsabilidade. Então, em algum nível, você é comprometido com algum grau de liderança. Então aplique isso à sua vida. Um bom rei, ele é honrado pelo empenho que ele tem em buscar conhecimento de Deus, em revelar a grandiosidade, a glória de Deus que é oculta aos olhos desatentos. Em determinado momento, o apóstolo Paulo, que foi um grande estudioso e é reconhecido como um dos primeiros teólogos, alguém que verdadeiramente se debruçou desde a sua mocidade, em determinado momento ele exclama de admiração: ó profundidade das riquezas! Está lá em Romanos capítulo 11, verso 33, ao longo de toda uma dissertação sobre a palavra de Deus, sobre o testemunho de Jesus que Paulo estava escrevendo, ele chega um momento de epifania mesmo, em que ele declara, maravilhado, em Romanos capítulo 11, verso 33, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Sabe, quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que sabe tão pouco. E Paulo, ao estudar a palavra de Deus, teve um momento que ele teve essa explosão de mente em que ele declarou como são quão profundas riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Eu imagino o coração dele palpitando, impressionado como a sabedoria de Deus é grandiosa, é profunda e é certeira para nos ajudar a tomar decisões agradáveis, proveitosas para as nossas vidas. Lá em 1 Reis, capítulo 3, versos 7 ao 10, eu trago aqui a memória quando o próprio Salomão pediu por sabedoria a Deus. E qual foi a reação de Deus ao ver um rei tão empenhado em beber de águas profundas, em buscar no lugar certo sabedoria? 1 Reis, capítulo 3, versos 7 ao 10. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou apenas um menino pequeno, não sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo?
E essa palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. No momento em que Deus se põe diante de Salomão e fala, pede qualquer coisa e eu vou te dar, Salomão pediu por sabedoria. E a maneira como Salomão pediu por sabedoria foi linda, porque ele reconhece a posição de responsabilidade que ele ocupa como líder do povo de Deus. E Deus olha isso com bons olhos, a maneira humilde, quebrantada e o temor que Salomão demonstrou nesse momento ao buscar sabedoria. E olha o que acontece lá no verso 10. A palavra pareceu boa aos olhos do Senhor. Ele honrou Salomão, concedendo sabedoria sobremaneira sobre este líder, sobre este homem. Deus honrou o rei porque ele se preocupou em buscar sabedoria de Deus, da fonte correta. E essa é a honra dos reis. Verso 3. Os céus pela altura e a terra pela profundidade. Assim o coração dos reis é insondável. Amados, o coração dos reis, ou seja, as suas reais intenções, não são aparentes aos olhos de todos, pois o sigilo muitas vezes é o ativo de seus governos pela qual eles guiam a nação. Então muitas vezes a gente não vai saber o que se passa no coração dos nossos líderes. Muito do que eles falam é retórica, é discurso, mas suas reais intenções, quais são? É insondável. Daí a necessidade de não presumirmos total entendimento sobre o que se passa na mente das autoridades. Nem nos convém agirmos com altivez ou desrespeito diante das autoridades, pois devemos reconhecer que eles estão sujeitos a situações, informações privilegiadas ou vivências diferentes das nossas. Eles ocupam cargos de poder, eles estão sujeitos a um volume de informações, um nicho de informações que nós nem imaginamos. Então, não se apresse a declamar em alta voz condenação contra o líder A ou contra o líder B. Tenha cuidado, mantenha a prudência e o respeito, porque o coração dos reis é insondável. Então, cuidado, respeito, reverência, mesmo quando aqueles líderes não tomam decisões que lhe agradem. Mantenha sempre o respeito, porque você não sabe o que se passa na intimidade do coração dele. Verso 4 e 5. Tira da prata as escórias, ou seja, as impurezas, e sairá vaso para o fundidor. Tira o ímpio da presença do rei, e o seu trono se firmará na justiça. Muito simples, amados. Esses versos tratam da utilidade da purificação e do aperfeiçoamento para o exercício da justiça. O ourives, o fundidor, o artesão de metais, ele só trabalha com material livre de impurezas para fazer a sua obra. Semelhantemente, o ímpio, como a impureza, precisa ser removido da presença do rei para que o seu trono seja um lugar de exercício da justiça, para que o seu governo seja marcado pela justiça. Então você que é líder, tem uma responsabilidade tremenda de, antes de tomar decisões, antes de exercer juízo e justiça, afaste de perto de você o ímpio, retire as impurezas. Seu trono, sua posição, seu cargo precisa estar limpo, purificado, para que você possa exercer justiça com propriedade. Ok, amados? Salmos 66, verso 10. Pois tu, ó Deus, nos provastes, tu nos afinaste como se afina a prata.
Salmista Davi declarando aqui que o Senhor prova, como um ourives que coloca o metal no fogo para remover as escórias, as impurezas. Versos 6 e 7. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe aqui, do que seres humilhado diante do príncipe que os teus olhos já viram. Os irmãos mais antigos na carreira cristã vão lembrar desse provérbio sendo mencionado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que esse provérbio nos fala é o seguinte: examine os seus comportamentos para jamais se passar por altivo, soberbo ou arrogante, pois não nos cabe exaltarmos a nós mesmos. Esse não é um comportamento cristão. Desconfie, em primeiro lugar, do seu coração, se você estiver se colocando em uma posição muito alta, se você tiver uma imagem exageradamente benéfica a respeito de si mesmo, positiva a respeito de si mesmo. Sim, seja humilde, quebrante-se, não se preocupe em se autoexaltar, deixe que o Senhor te exalte, se for da vontade dele, se cumprir o propósito dele, mas a nós mesmos não nos compete nos exaltarmos. Os irmãos devem lembrar de Lucas, capítulo 14, versos do 8 ao 11. Evangelho de Lucas, capítulo 14, versos 8 ao 11. Na hora que eu bati os olhos nesse verso de Provérbios, capítulo 25, me trouxe à memória exatamente o ensinamento de Jesus Cristo a respeito de ocupar certos lugares de privilégio. Lucas, capítulo 14, versos 8 ao 11. Quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes nos primeiros lugares. Não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo o que te convidou a ti e a ele te diga, dá o lugar a este, e então com vergonha tenhas de tomar o último lugar. Mas, quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, ou seja, no último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga, amigo, sobe mais para cima, então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Olha que palavra maravilhosa. Completando no verso 11, porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Amados, imagine a cena, o que Jesus Cristo está descrevendo aqui. Você é convidado para um casamento e você, com toda a pompa, com toda a arrogância, vai sentar nos primeiros lugares. Você está colocando numa situação em que pode acontecer de chegar um convidado mais importante do que você, sei lá, o pai da noiva, e você ser convidado a se retirar para dar lugar a alguém que naquele momento é considerado superior a você. Agora inverta a cena. Pense que você chega e humildemente ocupa o último lugar. Olha a honra se o dono da festa chegou aí. Ô irmão, por que você está sentado aí no último? Não. Eu quero que você sente aqui, mais perto, no lugar de mais honra. Os humilhados serão exaltados. Eu acho maravilhoso que esse ensinamento que Jesus nos traz é meramente uma replicação de um provérbio que já estava lá no Antigo Testamento, um provérbio aplicado numa situação direta em que Jesus está nos ensinando aqui sobre uma postura humilde, uma postura singela, que não busca se autoexaltar, mas se coloca assim, nos últimos lugares, no mais menosprezado dos lugares, para que o dono da festa venha e te exalte, e aí você se cobre de honra, você é coberto de honra por aquele que é o dono da festa. Então, humilhe-se, não tenha vergonha de se humilhar, se essa é a nossa posição.
Não se exalte a si mesmo, porque você se coloca numa posição perigosa. Então, numa festa, pode ficar nos últimos lugares. Num momento em que todos estão ávidos por brilhar, faz o teu trabalho com dignidade e espere que o Senhor te reconheça. E ainda que as pessoas ao teu redor não te exaltem, não te reconheçam, guarda em secreto, porque o Pai vai te reconhecer. E é o mais importante. Versos 8, 9 e 10 de Provérbios 25. Não te precipites em litigar, para que depois, ao fim, fique sem ação, quando teu próximo te puser em apuros. Pleiteia a tua causa com o teu próximo, e não reveles o segredo a outro, para que não te desonre o que te ouvir, e a tua infâmia não se aparte de ti. Olha que conselho espetacular! Maravilhoso mesmo, preste atenção. Quantas vezes nós temos relacionamentos minados porque as pessoas estão predispostas a litigar, a conflitar, a fazer um espetáculo de suas questões. Tem um problema com seu irmão? Resolva em particular, resolva diretamente com ele, não tenha pressa em litigar, em abrir um processo, em escancarar para toda a comunidade, olha o que ele está fazendo contra mim, venham todos atirar pedra contra ele, porque ele está pecando contra mim. Quantas situações são escalonadas para uma briga terrível, porque algo que deveria ser resolvido entre A e B foi escalonado de maneira tal para C, D, E, B, sabe? Um monte de gente se envolvendo num conflito que deveria ser resolvido unicamente entre um e outro. E os dois conversando em secreto, em sigilo, com temperança, com prudência, com cautela, com mansidão, resolveriam sem escalonar, sem gerar um problema maior porque envolveu outras pessoas. Não sejamos precipitados, principalmente nas situações em que há a possibilidade de escalonar o conflito. Resolvam suas questões com moderação, mansidão e prudência. Não podemos dar lugar ao escândalo ou ao constrangimento público, mas devemos buscar resolver com justiça e serenidade, sem paixão, sem fúria, pois em uma disputa sempre há a possibilidade de sermos nós os errados na questão, não é mesmo? Evitem o processo legal e prefiram a reconciliação fraternal. Resolvam em secreto, só você e a pessoa ofendida, ou só você e a pessoa que lhe ofendeu. Resolva em secreto, tente resolver só entre vocês dois. Não precisa gerar um espetáculo disso, tornar público. Não precisa, em vez de resolver com a pessoa, tem tanta gente que prefere ficar disseminando intrigas, falando, o que fulano fez comigo. Resolva diretamente com fulano, não precisa ficar contando isso para os outros. Resolva diretamente com a pessoa que lhe ofendeu ou que você tenha ofendido. Resolva em particular, resolva com mansidão, com prudência. Em Mateus capítulo 5, verso 25, nosso Senhor Jesus Cristo fala: concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não te aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te lancem na prisão. O objetivo aqui é claro, resolva diretamente com a pessoa com quem você tem uma questão. Não deixe que a coisa escale para um problema maior do que ele deveria ser. Não deixe que isso vire um espetáculo. Resolva seus problemas da maneira mais tranquila possível, de maneira em particular. Tem uma questão com o irmão? Resolva diretamente com ele. Versos 11 e 12. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo.
como pendentes de ouro e gargantilhas de ouro fino. Assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Oh, que maravilha! Que maravilha seria se nós encontrássemos mais ouvidos atentos à repreensão. Amados, palavras ditas no momento certo, quando houver disposição para ouvir, e no tom certo, quando a intenção é apaziguar, corrigir, são palavras preciosas, que como se fossem a fina arte de um ourives. Quando a repreensão vem dosada pela sabedoria e encontra ouvidos atentos, não para reagir, mas para meditar, para considerar no seu interior aquelas palavras, esse diálogo se assemelha às finas joias que enfeitam o rosto. Verso 13. Como o frio da neve no tempo da cega, assim é o mensageiro fiel para com os que o enviam, porque refresca a alma dos seus senhores. Que maravilha é encontrar um mensageiro fiel, alguém que conta, que passa a mensagem com sinceridade, com precisão, que não vai nem aumentar nem diminuir, mas falar precisamente, dar um testemunho fiel da mensagem que lhe foi incumbida. O mensageiro fiel, ele cumpre a sua missão com diligência, com obediência, com temor e com verdade. Zelo pela verdade, na verdade. Não aumenta nem omite nada, mas age como uma testemunha verdadeira que se faz instrumento do agir de Deus. Seu Senhor descansa na confiança que deposita naquele que transmite a sua mensagem com fidelidade. Verso 14. Como nuvens e ventos que não trazem chuva, assim é o homem que se gaba falsamente de dádivas. O homem que se gaba falsamente, ele é antes de tudo uma decepção. Ele só tem aparência, mas não tem conteúdo. Promete grandes coisas, mas só traz frustração. É como nuvens e ventos que se agigantam no horizonte, mas não trazem chuva. Assim é o homem que se gaba falsamente, que fala demais de si mesmo sem ter propriedade, sem ter dignidade, sem ter conteúdo. É uma decepção. Promete, mas não cumpre. Vive só de aparências. Isso daí é infrutífero, é frustração, é decepção. Distância de pessoas assim. Verso 15. Pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda amolece até os ossos. Esse deveria ser um ensinamento tão simples de se compreender, mas que pouca gente presta atenção nisso. Quantas vezes numa briga você conseguiu resolver alguma coisa gritando mais alto, xingando, falando com ira, com fúria? Isso resolveu a briga de verdade? Gritar mais alto realmente resolveu? Tem lhe ajudado a resolver de maneira pacífica seus conflitos? Tenho quase certeza que não. Amados, nós temos mais chance de obter êxito em nossas discussões se falarmos com paciência, com cuidado e com mansidão. Como Provérbios nos mostra aí, a paciência vai persuadir o príncipe. A língua branda, ou seja, a língua mansa, que fala com delicadeza, com cuidado para o que o outro vai escutar, ela pode amolecer até os ossos. Basicamente, Provérbios está nos ensinando, fale com temperança, com serenidade, com mansidão, com cuidado com o que o outro vai ouvir. Se nós discutíssemos dessa maneira, as discussões seriam muito mais saudáveis, vocês não acham? Eclesiastes capítulo 10, verso 4, o Salomão nos ensina o seguinte, o rei Salomão nos ensina em Eclesiastes capítulo 10, verso 4.
levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque a submissão é um remédio que aplaca grandes ofensas. Tem uma postura mais humilde. Normalmente, quando eu presencio discussões, principalmente no trânsito, é sempre uma briga para ver quem fala mais alto. Muitas vezes uma postura mais humilde, mais submissa, mais tolerante, mais amável, mais branda, vai lograr melhor êxito ao pacificar uma discussão. Pense nisso. Verso 16. Achaste mel? Come só o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar. Sabe aquele negócio que tudo demais é veneno? Até mesmo para o mel, isso é verdade. Por mais que algo lhe dê prazer e lhe seja até mesmo benéfico num primeiro momento, sempre deve ser consumido com moderação. Ainda mais nos tempos em que vivemos, em que é tão fácil nos viciarmos em dopamina. Vocês não acham que nós estamos vivendo uma era do vício em dopamina? Em se ter um prazer imediato, rápido? A gente fica viciado em redes sociais porque elas nos dão um prazer rápido e imediato. A gente não gasta mais tanto tempo lendo um livro. Um vídeo curto de 30 segundos no TikTok nos enche de prazer e imediatamente nós já puxamos um próximo vídeo e o próximo e o próximo. Exagero. Exagero, sempre buscando mais, mais e mais, se alimentando sempre de uma mesma fonte. É porque ela me dá prazer, porque ela me convém. Até mesmo o mel, que é delicioso ao paladar, em excesso vai te deixar enjoado e te fazer vomitar. Devemos exercitar com mais empenho o autocontrole e o domínio próprio, para não recairmos na escravidão aos nossos desejos. A recompensa é boa, mas o processo para se chegar à recompensa deve ser apreciado e valorizado. Não dá para viver só de mel, não dá para viver só de recompensa. Você tem que se empenhar ao longo de todo o processo, que é importantíssimo em moldar caráter, em criar uma identidade. Então, desconfie dessas fontes de prazer imediato que te estimulam a consumir cada vez mais para manter sempre alto um nível de dopamina, o hormônio do prazer. A vida não é feita só de prazeres. Você não está nesse mundo só para sentir prazer. Prazer é uma recompensa momentânea. O foco tem que ser no processo. Verso 17. Não ponhas muito os pés na casa do teu próximo, para que se não enfade de ti e passe a te odiar. Oh, conselho maravilhoso esse! Lembram que a gente viu no verso anterior que tudo demais é veneno, é ruim, faz mal? Pois é muito bom visitar seus amigos, seus familiares, mas exagerar nessa visita, passar mais tempo do que deveria, opa, isso não é legal. Sou eu que estou falando? Não, é a Bíblia, acabamos de ler aí. Não ponhas muito os teus pés na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e passe a te odiar. Conselho sábio esse. Não abuse da hospitalidade daqueles que te recebem. É uma bênção receber os amigos, os familiares, mas você não quer que eles fiquem lá lhe parasitando, abusando da sua hospitalidade. Seja zeloso com aqueles que te apreciam o bastante para abrir as portas da intimidade da sua casa. Respeite isso, não abuse da bondade deles. Verso 18. Martelo, espada e flecha aguda é o homem que profere falso testemunho contra o seu próximo. Quem profere falso testemunho se faz instrumento de destruição, como um martelo, como uma espada, como uma flecha aguda, contra o seu próximo, conspirando contra a justiça. Não à toa o Senhor nos deu um mandamento muito claro e muito específico. Não profira falso testemunho. Que o seu testemunho seja sempre verdadeiro, que você seja sempre um mensageiro fiel, que
que fala com zelo pela palavra, conforme o Senhor nosso Deus nos ensina. Verso 19. Como dente quebrado e pé desconjuntado é a confiança no desleal no tempo da angústia. Amados, quantos aí já tiveram essa experiência desagradável de repente estar com um dente meio mole ou meio quebrado e na hora que você vai morder alguma coisa, paf, ele se quebra. Oh, que sensação terrível, não é mesmo? Você vai comer, sei lá, aquele biscoito tão gostoso, dá uma dentada nele, epa, e o dente falha e quebra. Que situação! Não é uma sensação de frustração, de decepção. Você confiou que a sua boca era capaz de dar aquela mordida e o dente vai e quebra. Ou ainda, você pisa em falso. Você acha que está caminhando com seus pés firmes, mas o teu pé pisou de mau jeito, está desconjuntado e falha o teu passo, a tua passada. Não é uma sensação ruim de que o teu corpo te decepcionou? Pois é essa mesma sensação que esse provérbio está nos trazendo. É assim que funciona quando você deposita a sua confiança no desleal, principalmente no tempo da angústia, no tempo em que mais precisamos de lealdade. Ficamos relegados a uma condição de insegurança se dependemos de alguém que é desleal, principalmente em tempos de dificuldade. Recomendação implícita aqui é atenção com as pessoas em quem você deposita a sua confiança. Tenha cuidado, tenha zelo com a sua confiança. Você pode realmente contar com aqueles que se dizem seus seguidores no Instagram? Você pode realmente dizer que tem vários amigos? Ou você tem 1, 2 ou 3 amigos, irmãos, em quem você pode depositar a sua confiança e eles não faltarão com a lealdade no tempo da angústia? Pense nisso. Verso 20. O que canta canções para o coração aflito é como aquele que despe a roupa num dia de frio ou como vinagre sobre o salitre. Oh, amados, é uma questão tão lógica aqui. A pessoa está passando fome, está necessitada. Aí você vai cantar para essa pessoa. É disso que ela está precisando? Tenha sensibilidade à dor do próximo. Entenda do que ele está precisando. Não adianta oferecer poesia para alguém que está passando fome. Ou seja, tenha sensibilidade e empatia para entender a dor do próximo. Aproxime-se dele, para que a sua caridade não seja meramente uma ferramenta de autopromoção sua. Você não é caridoso para você se sentir bem. Senão você corre o risco de oferecer uma coisa que a pessoa nem está precisando. Caridoso de verdade é aquele que chega junto, senta no chão, se a pessoa estiver no chão, e procura ouvir do que é que você está precisando. Está precisando de roupa? Então é a roupa que eu vou lhe dar. Está precisando de comida? Então é comida que eu vou lhe dar. Está precisando de água? É água que eu vou lhe dar. Está precisando de uma mensagem amiga, de uma conversa, de um ouvido para ouvir as tuas dores? Então é isso aqui que eu vou te oferecer. Sabe? Esse nível de zelo pelo próximo, de atenção às necessidades do próximo, é assim que tem que ser. Porque senão você vai cantar ou declamar poesia para alguém que está precisando de algo material agora, nesse momento. É como a pessoa está com frio e você se desper, tirar as suas roupas no frio. Que contrassenso! Você está com frio, você precisa de mais roupa. É tão óbvio isso, não é mesmo, amados irmãos? Então, que assim seja nas nossas atitudes. Quando formos prestar algum serviço a alguém, tenham sempre em mente qual a necessidade, qual a dor daquela pessoa, do que ela está precisando. Versos 21 e 22. Olha só que interessante. Versos 21 e 22. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. E se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim lhe amontoarás brasas sobre a cabeça, e o Senhor te retribuirá. Amados, eu desconfio demais de alguns
falsos estudiosos que acham que o Deus do Velho Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. Eu olho com desconfiança para esses estudiosos, sabe por quê? Como é que eles não leem esse ensinamento que está no livro de Provérbios e não fazem a correlação direta com o que Paulo está ensinando lá em Romanos capítulo 12, versos 20 e 21. Olha só o que é que Paulo fala. Romanos 12, 20 ao 21. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Como é que alguém, vendo essa transliteração direta entre Provérbios no Antigo Testamento e Romanos no Novo Testamento, acha que o Deus do Antigo Testamento estava ensinando uma coisa diferente do que o Deus do Novo Testamento? É o mesmo Deus. A palavra sempre foi a mesma. O Jesus Cristo sempre foi o mesmo, ensinando, por exemplo, a orar por aqueles que nos perseguem, a vencer o mal com o bem, a oferecer a outra face. Isso sempre esteve presente ao longo de toda a Bíblia. O judeu do Novo Testamento tinha acesso a essas mesmas palavras de sabedoria que hoje estamos lendo. Então, se alguém te faz mal, pague com bem. Não é para retribuir na mesma moeda, não. Olha o que Provérbios está ensinando. É para vencer o mal com o mal, né? Eu tenho que bater com mais força se me baterem. Não. Vence o mal com o bem. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Não deixa ele passar fome. Ah, mas é meu inimigo. Ele fez mal contra mim. Ele atentou contra mim. Ore por ele. E se ele tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Porque dessa forma, amado, você fazendo isso, você superou os limites da carne humana. Você transcendeu de um nível carnal para um nível espiritual em que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, vai amontoar brasas de fogo sobre a sua cabeça. Você superou a sua condição humana e fez totalmente o oposto do que o mundo espera com você. Você rompeu com os limites desse mundo de pecado. Quando você ajudou o seu inimigo, quando você deu de comer a ele que estava com fome, quando você deu de beber. Ah, mas ele é ruim comigo, ele é o meu inimigo. Não, ele é alguém que precisa ser alcançado com graça e com misericórdia. O seu ódio não vai alcançá-lo, mas a sua graça e a sua misericórdia vão te deixar mais próximo daquele que exerceu graça e misericórdia para contigo. Esse ensinamento sempre esteve aí. Não é, por mais... Veja, Jesus Cristo é maravilhoso. É infinitamente maravilhoso. Mas a verdade que os fariseus nunca entenderam é que ele estava lá para cumprir a lei. Uma lei que já existia desde o Antigo Testamento. Ele exerceu a mesma lógica, a mesma lei que estava presente aqui, desde o Antigo Testamento. Ele verbalizou algo que já estava lá em Provérbios. E Paulo entendeu isso quando ele repete um ensinamento que estava lá em Provérbios. Amados, por que eu estou me detendo tanto nesse ponto? Talvez de todos os provérbios que eu li ao longo desse capítulo 25, eu estou me detendo mais nele, porque nós estamos num mundo tão cheio de animosidades, com grupos polarizados, com um querendo destruir o outro. É tão fácil eleger inimigos e lutarmos contra eles. O que está acontecendo com essa palavra de sabedoria que deveria estar na ponta da nossa língua e na ponta dos nossos dedos? Repense suas atitudes como eu estou repensando as minhas, olhando por essa ótica. Ah, eu tenho inimigos nesse mundo, tenho pessoas que me agridem, que me ofendem. Elas estão passando fome, eu dou de comer a elas. Elas estão passando sede,
eu dou água para elas. Elas estão precisando de um abraço, eu abraço elas. Elas estão me rejeitando no nível que não querem nem chegar perto, eu dobro os joelhos no chão e oro pelo bem dessas pessoas. Eu as amo. Amar é uma escolha, e eu estou escolhendo amar meus inimigos, porque quando eu era inimigo, o Senhor me amou. Me cabe agora imitá-lo. Verso 23. Lemos o verso 22 e agora o verso 23. O vento norte afugenta a chuva e a face irada a língua fingida. Tão rápida quanto uma mudança de tempo trazida pelo vento norte, vento alísio forte que afasta as nuvens, assim é a rápida mudança de temperamento para a ira de alguém que se percebe enganado por uma língua dissimulada, por uma língua enganosa. Tá tudo bem entre duas pessoas. No momento que uma descobrir que a outra estava enganando, estava agindo com língua dissimulada, a outra vai mudar rapidamente seu temperamento para a ira, como um vento que afasta nuvens. Verso 24. Melhor é morar só num canto de telhado do que com a mulher briguenta numa casa ampla. Esse mesmo verso já foi repetido de outras vezes em provérbios anteriores. E o que é que esse verso nos enfatiza? Como é preciosa a paz em um lar. Paz que depende do homem e da mulher que compartilham esse lar. De modo que numa casa onde reina o conflito, é melhor ficar sozinho no telhado, num cantinho do terraço, do que compartilhar uma casa ampla com uma pessoa briguenta, raivosa, iracunda, sanguinária, um relacionamento construído na base de conflito. Isso é terrível, ninguém merece isso. Então, tenha cuidado na construção do seu lar, que seja um lar de mansidão, de tolerância, de respeito mútuo. Verso 25. Como água fresca para a alma cansada, tais são as boas novas, vindas de terra distante. Uma alma cansada, calejada, sofrendo com as intempéries desse mundo, com a tribulação desse mundo, receber uma boa nova vinda de longe, ou seja, uma boa nova que atravessou tempo, espaço, distâncias e chegou até nós para nos refrescar como água fresca para quem está cansado e sedento. Não é assim a maior de todas as boas novas? Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que morreu por nós na cruz para nos salvar e nos reconciliar com o Pai. Essa é a boa nova maior de todas, que atravessou distância, porque veio de uma terra distante, que atravessou tempos e culturas, milênios, e chegou até nós essa maravilhosa boa nova, e nossa alma recebeu como quem recebe água fresca depois de peregrinar no deserto. Pois é. Como fonte turvada, verso 26, como fonte turvada e manancial poluído, assim é o justo que cede diante do ímpio. O justo jamais deve ceder diante do ímpio. O que é justo, sempre se faça instrumento da justiça da verdade, conforme o Senhor nos ensina. Nunca ceda diante do ímpio, nunca se amolde ao sistema desse mundo. Nós fomos postos aqui para nadar, sim, contra a correnteza, porque a correnteza nos leva para o abismo do pecado. Não podemos nos deixar corromper, ceder a como o sistema desse mundo funciona, mas devemos ser firmes na justiça, nos ensinamentos que Deus nos passa através da sua palavra, prezando e zelando sempre pela verdade e pela justiça. Essas são nossas marcas enquanto cristãos, enquanto crentes, enquanto evangélicos. Verso 27. Comer mel demais não é bom. Assim, a busca da própria glória não é glória. Mais uma vez o exemplo do mel. Mel em excesso
não é bom. Tudo em excesso não é bom. O mel é um prazer ao paladar. Da mesma forma como não devemos exageradamente buscar o mel, não devemos exageradamente buscar a glória. A glória é maravilhosa, mas quando ela vem pontualmente, como uma recompensa, a glória é maravilhosa. Mas nós não vivemos aqui para buscar a nossa própria glória. É maravilhoso quando somos exaltados, como somos honrados, mas não é para isso que nós estamos aqui. Da mesma forma como o mel deve adoçar de maneira bastante pontual, em doses homeopáticas e bem controladas, a glória ela deve vir também de maneira pontual, para marcar um momento de recompensa. Mas não é para isso que você vive. Você vive no processo. Para finalizar, verso 28, como a cidade derrubada sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Autocontrole ou domínio próprio, disciplina. Renato Russo, parafraseando a Bíblia, nos fala em uma das suas músicas que disciplina é liberdade. Pois é, ele estava certo nisso, porque ele estava parafraseando a Bíblia. Porque a Bíblia é clara em dizer que a verdadeira liberdade do homem está no fato dele ser capaz de conter os seus desejos, suas intenções, dele ter a liberdade de dizer não para as tentações. Um homem que não consegue conter o seu próprio espírito, ele se assemelha a uma cidade derrubada, com os muros caídos, ou seja, vulnerável aos ataques do inimigo. Porque o inimigo está aí para tentar. Pois é. O inimigo das nossas almas está constantemente atentando contra a nossa cidade. E o que nos protege é o fato de sermos fortes, sólidos, para resistir às tentações, para dar um basta no mover do nosso espírito pecaminoso, querendo cumprir com os nossos desejos carnais, e a gente ser capaz de dizer, não, eu me controlo, eu me disciplino, eu tenho domínio próprio sobre as minhas vontades. Essa é a verdadeira liberdade. Amados, graça e paz, que bom que pudemos estudar juntos Provérbios capítulo 25. Foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês, estudando a palavra de Deus, como nós fazemos nas nossas lives de terça-feira. Espero que você tenha aproveitado, que você tenha lido com carinho Provérbios capítulo 25. Mais ainda, eu espero em Deus que você vá aplicar esses conhecimentos maravilhosos em sua vida.